delongas, eu gostaria de chamar essa lenda dessa indústria, essa pessoa que mudou a vida de milhares de pessoas. Por favor, Daniel Huri tem a palavra, com os meus respeitos. Um grande abraço. Desculpa que eu vou falar andando, porque quando eu tô com essa energia, eu prefiro, me sinto melhor falar andando. Desculpa se atrapalhar alguma coisa. E é uma honra poder estar com o Marcelo num projeto, iniciando um projeto que tem uma força gigantesca. Eu vou contar para vocês um pouquinho, principalmente quem me conhece, sabe que eu tenho um negócio hoje, eu participo de um negócio hoje, um negócio muito específico, com um produto excepcional, que tem uma fidelidade, tem um público fiel, tem alguns especialistas no produto que movimentam, que ganham dinheiro com venda. Mas eu, pessoalmente, ainda mais quem trabalha comigo nesse projeto, sabe que eu estava aposentado, entre aspas, Eu tenho uma renda, eu tenho um negócio, mas eu não estava ativamente construindo o negócio. E eu pensava que provavelmente eu não ia mais, ao longo do resto da minha vida, construir efetivamente algum negócio de rede. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade e eu ficava pensando, será que minha filha nunca vai me ver construindo um negócio gigantesco como nós já fizemos no passado? Para quem não conhece a mim, não conhece o Marcelo, está aqui como convidado, nós fizemos negócios gigantescos nos últimos 35 anos. Mudamos a nossa vida, ajudamos a mudar a vida de milhares de pessoas num mercado que é o precursor de tudo que você conhece, já ouviu falar hoje na internet, de negócios que se tornaram os negócios modernos, como programa de afiliados, ou pontuação, ou ganhos por indicação. Quando nós começamos na indústria de rede, que nós começamos há mais de 35 anos atrás, não existia nada disso, não existia nem internet, E o nosso modelo de negócio, quando eu digo nosso, é porque é onde eu mudei minha vida, por 50 anos, era o único tipo de negócio em que uma pessoa ganhava pontuação comprando um produto, em que uma pessoa ganhava comissão e bônus por indicar outras pessoas, em que uma pessoa tinha uma série de benefícios por estar promovendo alguma coisa, alguma empresa, algum produto, algum negócio. Isso foi assim por 50 anos. Até que começou o programa de milhagem, começaram outros negócios, e hoje é a coisa mais comum. Programa de afiliado, influencers que promovem produtos e têm uma comissão, diversas formas de ganhos e negócios que surgiram, tudo a partir desse mercado que nós fizemos lá atrás e que mudou nossa vida. Eu sou engenheiro formado em Engenharia da Computação na PUC do Rio de Janeiro, mas como eu mudei de vida nesse mercado de rede, eu nunca atuei, apesar de gostar de tecnologia, eu nunca atuei realmente na área da Engenharia da Computação. Mas eu sempre acompanhei, sempre gostei, e veio a internet e começou, mais recentemente que a internet, o boom das redes sociais. E nesse momento do boom das redes sociais, nós estávamos construindo um negócio com um extremo sucesso, fazendo eventos em São Paulo para mais de 15 mil pessoas, movimentando milhões e milhões e milhões de dólares em produtos através de milhares de pessoas. Então a gente estava focado naquilo, vendo o boom das redes sociais, vendo todo esse movimento acontecer, mas não interessado nisso. Mas hoje,
hoje, depois de ter acontecido todo esse boom, quando eu escuto, né, e tudo bem, né, e tudo bem, é meu negócio, meu mercado, o que eu sei fazer e o que eu sempre tive sucesso, né? Mas hoje em dia, quando a gente ouve, tal pessoa lançou um produto na rede social e vendeu não sei quantos milhões em um dia, dezenas de milhões, 100 milhões em uma semana. Eu, pessoalmente, né, tenho um sentimento, eu sinto um sentimento um pouco de perda, né? Eu perdi o momento de entender esse mercado, de estudar esse mercado e talvez de ter tido sucesso com esse mercado de redes sociais. Eu perdi esse momento e tudo bem, mas existe esse sentimento, né, quando a gente ouve essas notícias todas. Pô, talvez eu tenha perdido uma oportunidade. E assim como eu me sinto assim, eu acho que a população inteira do mundo que não tem sucesso nas redes sociais, né, que não vende milhões em algum num lançamento, que não sabe, que não é um expert em comprar tráfego e ter lucro com isso e faz isso de forma grandiosa, eu acho que a população inteira deve ter o mesmo sentimento que eu, né? Pô, outro está ganhando muito dinheiro, o outro está tendo muito sucesso e eu não. Né? E eu perdi esse momento, eu não estudei, eu não fiz, eu não tive a iniciativa, ou o que quer que seja. Agora, recentemente, poucos meses para cá, né, começou o boom da inteligência artificial. Né? E o boom da inteligência artificial, o que a gente vê são notícias, uma atrás da outra, né, de que muito mais pessoas vão ficar multimilionárias com inteligência artificial, né, de uma maneira muito mais rápida do que jamais aconteceu na história. Né? Esse tipo de notícia que todos devem, na sala, o mundo inteiro está vendo diariamente, né? E eu também. E quando eu vejo essas notícias, o sentimento que me passa é parecido com o das redes sociais. Eu penso o seguinte: poxa, eu não vou ser um deles, né? Eu não vou ter sucesso com inteligência artificial porque eu não estou inserido nesse mercado. Eu não entendo desse mercado, eu não estudo esse mercado. Então, mais pessoas vão ter sucesso, muito mais do que na história, vão se tornar milionários mais rapidamente, multimilionários mais rapidamente, né? E eu não vou estar inserido nesse sucesso, nesse conjunto de pessoas que vai ter sucesso. Né? Então, um sentimento ruim de perda que eu tenho todo dia quando eu leio uma notícia desse tipo. E eu acredito também que a população inteira do mundo que não está inserido nos empresários, empreendedores que estão trabalhando com inteligência artificial, devem sentir, né? Devem sentir. E eu estava quieto no meu canto, aposentado. Graças a Deus eu tive um sucesso durante a vida, tenho uma vida relativamente confortável, né? Não pretendia fazer nada, não tenho conhecimento dessas áreas modernas. Ao mesmo tempo, eu estou utilizando inteligência artificial. Acho que a maioria de vocês já devem estar utilizando em níveis diferentes a inteligência artificial. Algo inacreditável. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer coisa, né? Primeiro, eu pergunto para a inteligência artificial. Então, é impressionante o que se faz. Eu não vou aqui falar sobre a inteligência artificial em si, porque já é óbvio para todo mundo, e que para quem não cada vez mais vai começar a sentir necessidade de usar alguma inteligência artificial. E
E vai cada vez mais a população se tornar dependente da inteligência artificial. Por isso a gente vê notícias que as empresas estão juntas lá investindo 700 bilhões de dólares em inteligência artificial. Por isso que a gente vê notícia que o príncipe da Arábia Saudita, né, eu fui estudar, perguntei para a inteligência artificial quem é que está investindo $1 trilhão, é o príncipe da Arábia Saudita, ela me respondeu. Por isso que a gente vê que estão investindo tanto nesse mercado, porque sabem que cada vez mais pessoas vão se tornar dependentes, vão usar mais e mais e mais a inteligência artificial. E a inteligência artificial, mas é gratuito, é de graça. Por que investem tanto? Porque todas as inteligências artificiais, elas te oferecem um plano gratuito, mas ela te dá mais benefícios quando você assina. Então, eu uso no meu celular o Gemini, que é o do Google, né? É o que eu pessoalmente mais uso, mas tem o de foto, tem o de vídeo, tem o de desenvolver aplicativo, tem o de tráfego nas redes sociais, tem de tudo que você pode imaginar, né? E as pessoas têm mais benefícios e mais uso. Por exemplo, quer fazer um vídeo lá com Vimeo, né? Tipo, você tem um limite de vídeos que você pode fazer. Como é uma coisa que puxa mais, então você tem um limite que você pode fazer. Mas assinando, o teu limite é maior, ele é produzido em prioridade. Então, por que investem tanto? Porque sabe que cada vez mais e mais pessoas vão estar assinando mais e mais inteligências artificiais. E colocando dinheiro nisso, né? E eu estava quieto na minha, né? Quando alguns dias atrás o Marcelo me liga, o Marcelo Serakit, né, que acabou de falar, me liga, e é alguém que eu respeito muito. O Marcelo teve um sucesso absurdo comigo numa empresa há mais de 20 anos atrás, né, como ele falou. Depois eu fui trabalhar numa empresa, ele foi trabalhar em outra, né, que talvez vocês tenham escutado falar, a Monavi, depois a Junesse. E o Marcelo foi simplesmente o maior, né, da Junesse aqui no Brasil, com um negócio mundial gigante, né? Milhares, centenas, milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Então, Marcelo teve um sucesso impressionante, eu sei disso, enquanto eu estou trabalhando em outros negócios. Eu estava em outros negócios, mas Marcelo já é meu amigo, já tinha um histórico com ele. Marcelo me liga e eu penso assim, deve ser lá uma empresa, né? Algum produto, alguma coisa assim. E quando o Marcelo começa a me falar, né? Ele fala que o produto do negócio, a oportunidade de negócio é que a gente trabalhe e ganhe dinheiro com inteligência artificial, né? E aquilo, para mim, nossa, isso faz todo sentido. A gente está no início de uma tendência, ainda é início, né? Ainda é início de uma tendência gigantesca, a maior, talvez, de toda a história, né? E surge uma ideia, que não é uma ideia, já é um projeto em andamento, tá? Isso que eu quero dizer para vocês, já é um projeto em andamento. Nesses últimos dias, eu pude conhecer mais as pessoas envolvidas, conhecer mais o João Paulo, que vocês vão conhecer daqui a pouco, vai falar aqui para a gente daqui a pouco, que tem muito conhecimento do digital, de redes sociais, que já ganha bastante dinheiro no digital, que está criando esse produto, né, que não é uma inteligência artificial nova. Ninguém vai competir com o Google, né, com a Meta,
ou com Elon Musk, ou com o príncipe da Arábia Saudita. Não tem a menor condição. Ninguém vai criar uma inteligência artificial nova, né? O que nós vamos fazer é ser parceiros deles e poder ganhar dinheiro com as assinaturas, né, que pessoas vão fazer de inteligência artificial daqui para frente, né? Você pode ter uma comissão, né, e ter um ganho residual pelos próximos anos, décadas e, quem sabe, né, vida, com assinaturas de inteligência artificial, que é algo que já acontece hoje. Vocês já devem, assim como eu, já deve aparecer propaganda para vocês. Assina todas não, mas dezenas das melhores inteligências artificiais aqui por um preço mais em conta, que é um pacote, etc. E me explicou que esse é a base do produto, né, desse projeto, é a base, tá? A pessoa poder ter uma assinatura e poder usar as inteligências artificiais como assinatura. Mas o projeto em si, o produto em si, é muito mais que isso, né? Existem muitos outros fatores, que eu não vou entrar em detalhe, que eu fui aprendendo ao longo dos últimos dias, que agregam valor ao produto que vai ser promovido nesse projeto e que nós temos a chance de ganhar dinheiro com isso. Então, quando o Marcelo me contou isso há alguns dias atrás, primeiro eu parei, pensei o dia inteiro, dormi, dia seguinte eu acordei pensando, não tem como ficar de fora. Não tem como ficar de fora. É algo assim, não posso ficar de fora, não posso perder essa oportunidade. Eu tenho certeza que vão surgir outras com essa ideia ao redor do mundo, mas eu que sou gigante, fui gigante no mercado de rede, um dos principais líderes do Brasil na história, né? Foi a primeira pessoa que veio com uma ideia que não é uma ideia, já é um projeto em andamento, né, em que o produto é a inteligência artificial. E mais que isso, né, ele une, e eu já vou passar a palavra, porque já estamos falando de produto, ele une o digital com um negócio de rede, tá? Que vocês vão entender mais talvez com ele falando ao longo do tempo, mas eu comecei a perceber que não tem como ficar de fora, não tem como perder essa oportunidade. E se eu não tenho como perder essa oportunidade, eu acredito que você que está aqui na sala também não tem como perder essa oportunidade, né? Pessoas podem se tornar literalmente milionárias ou multimilionárias com esse negócio, né? Agora, quando você vê mais gente vai ficar milionária mais rápido nos próximos anos, você pode pensar, eu sou uma delas. Eu estou inserido nesse mercado, eu tenho uma participação na assinatura das inteligências artificiais principais, ChatGPT, Meta, Gemini e todas aí, né? Eu tenho uma participação, eu gerei um mercado que me gera uma renda de todas essas inteligências artificiais. Então a oportunidade é óbvio que é gigantesca, né? Imagina o negócio lançado, funcionando, daqui a, sei lá, alguns meses, pessoas perguntam para você trabalha com o quê? Você fala, eu trabalho com inteligência artificial. Né? A pessoa tem a dúvida assim, não, mas você usa inteligência artificial no teu trabalho? É isso? Não. Eu tenho um negócio com inteligência artificial. Eu ganho dinheiro com inteligência artificial. Imagina se aquela pessoa ouvindo isso não vai pensar assim, nossa, eu também queria ter isso, né? Eu também gostaria de ter uma oportunidade de ganhar dinheiro com a inteligência artificial, né? E só porque eu sei que tem muita gente aqui na sala que me conhece,
que sabe da minha idoneidade, sabe da minha história, assim como o Marcelo, né? Nós nunca nos envolvemos em negócios duvidosos. Eu nunca me envolvi em nenhum negócio que eu não visse que as pessoas envolvidas são sérias, têm a intenção correta, estão estruturaram, fazem o negócio da maneira correta. E eu tive dúvidas ao longo desses dias, né? Eu tive medos, né? É normal, a gente vê uma coisa, a gente fica entusiasmado, depois a gente começa a pensar, e se isso acontecer, e aquilo, e se isso não for bem assim, e se aquilo não for bem assim? Então eu tive diversas reuniões, tá, com o Marcelo, com o João Paulo, em que eles foram me esmiuçando vários fatores do projeto que me deixaram cada vez mais tranquilo, tanto em relação à empresa que está sendo estruturada, as pessoas envolvidas que estão ajudando a estruturar a empresa da forma tributária, corretamente, de maneira legal, totalmente legal, plano de bonificação. Foi apresentada uma tabela que a gente já discutiu, que já pude ajudar com a nossa experiência, melhorando ainda mais o plano de bonificação. Então, quem tirou print que eu mandei outra vez, né, para algumas pessoas, a tabela já mudou um pouco, já melhorou mais ainda para quem indica a pessoa, e algumas coisinhas ali, mas não só isso, tá? Eu, pessoalmente, qualquer negócio de rede que eu fiz com produto físico, o máximo que se pagava em bônus, tá? O máximo, porque existe custo de produto, existe impostos, existe custo operacional, o máximo possível de se pagar sempre foi 20 e poucos %, ou até no máximo 31%, 30%. Não, mas a tabela daquela empresa pagava 100%, não, 50%, sei lá. Não, mas 50% de um volume bonificável de metade do valor que o dinheiro entrava. Então 50 dividido por 2 é 25% líquido, né? Esse negócio, por ser um negócio digital, por ter um imposto diferenciado, por ter um ganho de escala, né? Tá se falando em um pagamento para as pessoas envolvidas de 65%, não é um número fechado, porque ainda está vendo tributário, etc., mas de 65% do dinheiro que entrar no negócio. Isso é um absurdo, tá? Um absurdo de dinheiro, tá? Isso significa que muita gente vai ganhar muito dinheiro, muito rápido, e vocês sabem o que acontece enquanto as pessoas ganham muito dinheiro muito rápido, né? É uma explosão. Então você une as características do negócio, né? Não tem como ficar de fora. Não tem como ficar de fora, né? E uma dúvida também que eu tenho, mas o outro já vende assinatura desse valor, daquele valor, etc. O que o produto vai ter a mais de diferencial, de valor agregado? Quando eu comecei lá atrás, há 35 anos, na empresa Emo, né, que o Marcelo falou que foi a mãe da história dos negócios em rede, porque foi a criadora, a maior e etc., eu vendia sabonete, né? Vendia sabonete, já existia sabonete no mercado, né? Então, o primeiro argumento era, mas com o meu sabonete eu ganho dinheiro, né? Com esse sabonete eu tenho uma participação, com outro do mercado eu não tenho. Esse é o primeiro argumento, mas além disso, né, o produto vai ter valores agregados interessantes, como conhecimento, como cursos de inteligência artificial, de tráfego de internet, de diversos aspectos, agentes, um ambiente próprio para
facilitar a pessoa poder usar prompts, que para quem entende um pouco de inteligência artificial, né, que outra pessoa já criou e tem apenas usando um botão. Então, existem várias coisas em cima simplesmente da assinatura das inteligências artificiais.